Tchanã! Bom dia para quem é do dia, para quem não virou a noite. O Brasil venceu e convenceu. Ontem a Escócia por 3-0 se classificou em primeiro do grupo C para a Copa do Mundo e agora aguarda quem será o seu adversário na segunda-feira, 2 horas da tarde, horário de Brasília. Portanto, teremos um feriadão aqui no Brasil, porque, né? O jogo é 2 da tarde, tal. Quem que vai trabalhar das 8 ao meio-dia na segunda-feira? Muito pouca gente. Então já está todo mundo no Brasil se preparando para esse feriadão. E o Brasil fez de novo... Aliás, o Brasil foi de novo o time comandado por Vinícius Júnior, que marcou 2 vezes, teria sido 3, não fosse essa pior invenção da humanidade, que é essa jossa do VAR, e mais um gol do Matheus Cunha. Estamos vendo aqui atrás de mim fotos do Vinícius Júnior e agora eu vou dar bom dia para quem é da noite. E o Pipeno, desde que o Brasil fez o 2-0, ele já estava na Paulista dando volta. O Brasil está classificado, Pipeno. Passou aquele ranço contra o Marrocos, ganhamos do Haiti, agora ganhamos de novo. Foi até mais fácil ganhar da Escócia do que do Haiti. E está classificado. Agora a nossa enquete de hoje já está brasilina, Pipeno. Bom dia, dona Marília Ruiz. Afinal de contas, dormir em Copa do Mundo é realmente para os fracos, dona Marília Ruiz. Mas o fato é que o Brasil jogou melhor, já imaginava isso. Mas também não podemos deixar-nos tomar por essa euforia absolutamente desmedida e descabida, porque o Brasil não fez mais do que obrigação ao passar em primeiro nesse grupo, graças, sobretudo, dona Marília Ruiz, a sua dupla de craques. Esse grupo do Brasil tem 2 craques. Um em campo, Vinícius Júnior, outro no banco, o mestre Carlo Ancelotti, que é exatamente aquele que fez Vinícius Júnior conhecer os melhores momentos da sua carreira. Não à toa, Vinícius Júnior, com a camisa amarela, tem agora o seu melhor momento, justamente quando comandado mais uma vez por Carlo Ancelotti. E ontem tivemos, então, também a oportunidade de ver novamente Neymar em campo. Neymar que deve ter olhado para Vinícius Júnior e dito... eu queria ter sido você ontem, porque em Copas do Mundo, Neymar jamais jogou o que Vinícius Júnior mostrou nessa primeira fase de Mundial. Pois é, eu vou chamar o Robson Morelli, que está lá em Nova York, mas antes disso, Robson, já vou passar a bola para você chamando a enquete do dia, porque cheguei aqui hoje na redação, Pipeno, chegamos cedo com bolinho, pão de queijo e tal, café da manhã aqui sempre quente. Tem lá um coraçãozinho, e a enquete do dia tá perguntando para você que está em casa, tá liberado se iludir? Sim, já tô pensando na 6ª estrela, calma, tô com o pé no chão, ou não caio mais nessa. Robson Morelli, se iludiu? Bom dia, Marília, bom dia, Piperno, bom dia a todos. Eu acho que o torcedor brasileiro tem que se iludir, sim. Eu fico com a primeira opção, porque a gente não sabe até onde vai essa ilusão. Então, eu acho que tem que aproveitar os momentos bons para se iludir. O Brasil tem uma cara, Marília, Piperno, o Brasil tem uma cara. E isso a gente tem que reconhecer. O Brasil tem a defesa montada, o Brasil tem o meio de campo montado, e agora, com o Ryan na ponta direita, o Brasil também tem o ataque montado. Parece que o Ancelotti, ele definiu essa equipe. Para mim, a equipe da Copa do Mundo da seleção brasileira é essa que jogou contra a Escócia no começo da partida, e ele achou o posicionamento. Nós falamos e vamos falar muito do Vinícius Júnior, mas eu queria dar uma pincelada já no Matheus Cunha. Para mim, o Matheus Cunha acertou o time do Brasil. Ele tanto é esse falso 9 que faz gols e que aparece na área, como ele ontem, algumas vezes, tomou a bola emprestada do Paquetá e ele organizou, ele distribuiu as jogadas no meio de campo. Então eu vejo o Matheus Cunha muito participativo e muito também grande, muito responsável, muito talentoso, muito concentrado nessa seleção brasileira. O Vini é o craque, mas o Matheus Cunha é o organizador, é o cara que ajeitou a vida do Ancelotti. Vamos falar muito disso, muito disso. Pois é, ontem, viu, Pipeno, o senhor é um homem cético, você não é um homem da mandinga, do que dá certo, do que não dá certo. Ficou muito famoso aqui no Brasil a previsão de uma vidente, sei lá o quê, que ia aparecer um OVNI. Não é que um OVNI apareceu, Pipeno, apareceu o Vini.
Não um O Vini. Gostou do trocadilho? Gostei, Apareceu o Vini bem. Júnior, esse é o time do Vini Júnior. Eu entendo que a volta do Matheus Cunha, e até escrevi sobre isso antes mesmo do jogo começar contra o Haiti, a dupla presente em campo, Paquetá, Matheus, facilita o jogo do Vinícius Júnior, dá ao Vinícius Júnior um espaço no gramado melhor, ele não tem que voltar na lateral esquerda para passar por todo mundo para receber essa bola, ele já recebe essa bola numa condição muito melhor. E é o Vinícius Júnior, enfim, o cara da seleção brasileira. A ponto da gente aqui no Brasil pelo menos, a gente está vivendo uma situação quase que inédita. Ontem o Neymar estava no estádio, depois ele entrou em campo. E o que a gente vê hoje é uma repercussão sobre o Vinícius Júnior. Até porque o Vinícius é nessa Copa do Mundo, é na seleção brasileira, aquilo que o Neymar jamais conseguiu ser nos 3 mundiais anteriores. Ou seja, o Vinícius Júnior toma para si o papel de protagonista e cumpre, né? Está entregando gols em todos os jogos, ele é o cara que abre defesa, ele é o cara que leva a preocupação para o outro lado. Eu ontem aqui no programa falava exatamente do fato de que, para mim, o time estava pronto, a dúvida era só pelo lado direito. E, embora o meu preferido fosse o Luiz Henrique, eu também admito, e admiti, né, antes, que até pela limitação de se saber o que é que a seleção tem treinado, o técnico da seleção brasileira, um dos 2 únicos craques do time, é aquele que está observando, aquele que mais sabe quem é que está entregando lá no dia a dia. Então, muito provavelmente, ele identificou no Ryan coisas que ele ainda não conseguiu ver no Luiz Henrique, esse sim, rebaixado para o último lugar da fila. Porque entra todo mundo, entra agora o Endrick, entra o Martinelli, até o Neymar voltando, e nada do Luiz Henrique, que é candidato agora a se tornar a maior ausência dessa Copa do Mundo. Luiz Henrique, Igor Thiago, Ederson, Ibañez, esses aí, Pipero, estão lá na turma do fundão. Quando tem o ônibus, eles ocupam lá o fundão. Ainda sobre Vinícius Júnior para passar a bola lá pro Robson, inclusive o futebol do Vinícius Júnior o credenciou nesses 3 primeiros jogos a ser colocado no panteão dos destaques da Copa do Mundo pela FIFA. Então tinha aquela fotinho, não sei se a gente tem essa fotinho aí, mandei pra você. Antes tinha a fotinho que tinha o Messi, o Mbappé e o Haaland. Só os 3, a gente até brincou que tinha lá. Agora a FIFA colocou o Messi, o Mbappé, o Haaland, o Vinícius Júnior e o Harry Kane. São os caras que eles colocaram numa fotinho dos grandes destaques. Vinícius Júnior chegou a 4 gols, é o artilheiro do Brasil na Copa do Mundo, Robson. E parece que com essa dupla Ancelotti e Vini, como disse o Piper no começo do programa, ó lá a tela, ó, tá vendo? Essa é uma imagem feita pela FIFA, né? Uma imagem com a inteligência artificial. E é importante dizer que é o Vini no jogo de ontem, pelo uniforme. Ontem, com o que ele fez ontem, se credenciou a participar aí da fotinho que a FIFA está viralizando. Mas o Vinícius Júnior com o Ancelotti, parece que essa dupla dá molho, né? Dá molho, eles se conhecem e o Vinícius está muito à vontade, né? O Vinícius está muito à vontade na Copa do Mundo, como ele joga também de forma tranquila no Real Madrid. Todo mundo sempre comparou, né? Mas não é o Vinícius da seleção mesmo do Real Madrid. O Messi também foi comparado muito assim quando era do Barcelona. E o Vinícius está mostrando que ele é sim na seleção, o que ele é também no Real Madrid. Tem o dedo do técnico, claro, tem a união dos dois, o conhecimento dos dois, mas tem muito mais do que isso, né, Marília? O Vinícius chegou concentrado, o Vinícius chegou quietinho, o Vinícius chegou sem alarde, o Vinícius começou a dançar depois de ele ter feito os primeiros gols. Ele estava na dele, né? Era um jogador na dele, sem muita badalação. A torcida pedia o Endrick, depois pedia o Neymar. E ele ficou na dele, fazendo os golzinhos dele e ajudando a seleção brasileira. Agora, daqui para frente, gente, o Vinícius não deve ter muito mais liberdade para fazer tudo que ele fez na primeira fase, não. O Vinícius deve ter marcação dobrada, o Vinícius deve ter menos espaço. Eu queria destacar também o papel do Paquetá. Se a gente perceber, o Paquetá está mais ali pelo lado esquerdo e ele não sai daquela faixa porque ele faz essa cobertura na marcação e não facilitando a vida do Vinícius. O Vinícius não precisa voltar, como a gente já viu em outras seleções,
pedidos de treinadores a atacantes. O Vinícius não precisa fazer isso porque o Paquetá está fazendo essa função tática. Os dois volantes ficam ali, Casemiro e Bruno. Vamos falar do Bruno também, que jogou melhor ontem, deu passinhos para frente e chegou na área como o torcedor queria, mas eles ficam ali plantados na marcação, o Paquetá faz esse lado esquerdo e facilita demais a vida do Vini Júnior. É o Vini Júnior no meio dessas feras todas, faltava um jogador brasileiro, a gente não tinha ainda esse jogador para colocar no meio de Messi, de Harry Kane, de Haaland, de Mbappé. Agora a gente tem, tá aí, ó, sorrisão do Vini. Agora a gente tem, e ele é um desses candidatos a se destacar na Copa do Mundo. Bem legal o fato dele também ter feito gols em todas as 3 primeiras partidas da fase eliminatórias. Sabe quem fez isso? Ronaldo, Romário e Jairzinho. São os 3 jogadores que marcaram gols nos 3 primeiros jogos da fase inicial de Copa do Mundo. E Rivaldo, Ronaldo em 2002. E Rivaldo também. Ele se juntou a esses 4 com os 3 gols que ele fez. E agora está nesse panteão, coisa que não havia acontecido. Ô, Pipeno, o Vinícius Júnior representa para o Brasil nesse século em que tudo girou em torno de quando o Neymar vai ser o melhor do mundo, quando o Brasil vai ganhar com o Neymar, e não ganhou nem Copa América com o Neymar. O Vinícius Júnior é o cara que virou o melhor do mundo depois de quase 2 décadas, né? Não chegou a isso, mas depois de quase 2 décadas que o Kaká foi eleito o melhor do mundo, o primeiro brasileiro que foi eleito foi o Vinícius Júnior. E ainda assim, a torcida às vezes pega no pé do garoto. O Vinícius Júnior, ele mostra... não é muito, digamos, suave dizer isso, mas, na verdade, ele também mostra boa parte não só da crise do futebol brasileiro, ele escancara, o futebol brasileiro vive em crise há muito tempo, mas ele também escancara uma certa miopia crítica do Brasil. E aí vale para torcedores e também para profissionais especializados. Por quê? Porque essa crítica, eu diria que ela foi muito mais indócil e intolerante com ele do que com o Neymar. Sendo que o Vinícius Júnior, ele teve um ciclo pós-Copa do Mundo, pós-Copa de 22, quase que irrepreensível. Foi depois da Copa de 22 que o Vinícius não apenas cresceu, como chegou a ser o melhor do mundo. E hoje está aí na seleção fazendo uma ótima Copa. Só que a cada vez que ele vestia a camisa da seleção e não atuava tão bem, porque a seleção brasileira não passava de um bando amarelado, o Vinícius apanhava de forma impiedosa. Coisa que jamais aconteceu com o Neymar, que, por exemplo, fracassou em várias edições de Copa América. Copa América. O Neymar jogou mal várias edições até de Copa América. Então, o Neymar, por ser talvez alguém lá muito midiático, né, um personagem galáctico e tal, ele era parcialmente poupado e visto como se fosse um corpo fora, né, desse mundo que é o futebol brasileiro e que vive em crise há muito tempo. Então eu gostaria que a régua que serviu para o Neymar também sirva agora para o Vinícius, porque, repito, em uma Copa do Mundo, o Neymar, nas 3 edições anteriores que ele disputou, pelo menos em forma física melhor do que nessa, o Neymar jamais teve desempenhos comparáveis a esses do Vinícius Júnior. Então, eu acho que isso também serve de reflexão para a gente. Olha só, Morelli, eu estou lendo aqui uma entrevista que o McTominay deu ontem para um jornal escocês sobre o jogo de ontem, dizendo da dificuldade de jogar para o Brasil. E aí um repórter pergunta especificamente assim: qual foi o jogador deles, principalmente, que causou problemas? Porque primeiro ele responde que é muito difícil, que o Brasil é um time muito bom, tal. A resposta: Vinícius Júnior é inacreditável. Toda vez que ele tem a bola, se sente alguma coisa perigosa vai acontecer. Ele é completamente fora da curva e a nossa defesa hoje viu o quão difícil é enfrentar esse que é um dos melhores jogadores do mundo. Então, talvez realmente seja a hora do brasileiro chegar à conclusão que temos que exaltar quem merece ser exaltado depois do jogo de ontem. E a gente percebe que ontem os jogadores festejados foram outros, né, no estádio. O Vini fez os gols,
teve muita alegria na hora dos gols, mas ele não foi festejado como se viu na entrada do Neymar, na entrada do Endrick. Então ele precisa sim ganhar esse corpo e o torcedor precisa reconhecer isso. O treinador tem que reconhecer também as lambanças da defesa da Escócia, né? Eu sei que o Vinícius bota medo, né? Bota medo, é verdade, porque a gente não sabe o que ele é capaz de fazer. Ele é corajoso, o Vini, ele está corajoso, ele já foi um pouco mais reticente, mas agora ele está corajoso, está confiante. Então ele pega a bola, ele parte para cima, ele vai pelo meio, ele troca de posição com o Matheus Cunha. O Matheus Cunha às vezes abre na esquerda e ele entra pelo meio. O Paquetá também participa dessa dança. Então tudo isso, para quem vai marcar, para o treinador rival que está olhando de fora, é um absurdo, né? É um absurdo, até porque a Escócia não tem jogador nem perto do que faz o Vini Júnior. Então ele desperta isso mesmo. E ele desperta também, Marília, não só no adversário, no treinador adversário, no time adversário, ele desperta isso também na torcida brasileira. Toda vez que o Vini pega uma bola, a gente espera que aconteça alguma coisa e tem acontecido. Então isso é muito bom para ele, porque ele está à vontade, porque ele está tranquilo, porque ele está na dele. Lembra que aqui a gente estava falando em programas passados que ele poderia jogar na direita para ajudar a seleção e colocar o Martinelli na esquerda? Ainda bem que o Ancelotti não fez isso, porque conhece demais o Vini. É ali que ele se sente à vontade, é ali que ele joga. Então o Vini é o cara do Brasil, é o cara que está empurrando o Brasil, é o cara que colocou o Brasil em primeiro lugar na fase de grupos e que deu muito moral para o Brasil nessa sequência de Copa do Mundo. A FIFA olhou o Vini e olhou a seleção brasileira. A mesma coisa a gente pode dizer do torcedor que está aqui nos Estados Unidos e, sobretudo, do torcedor brasileiro, que aumentou o seu grau de confiança na seleção brasileira. Olha só, Pipo, a nossa enquete eu não sei como é que tá, mas a redação eu sei. Tem gente que não tinha nascido em 2002, então a empolgação ela vai surgindo. O Vinícius Júnior é tudo isso e ele virou herói. Você não está sentindo isso. Você lá no estádio pode até ter tido essa festa aí, ô Morelli. Mas o Vinícius Júnior virou herói nacional. Segunda-feira é feriado, olha lá. Sinais, fortes sinais, como diz um amigo nosso chamado Arnaldo Ribeiro. Sinais. Toda vez que um jogador marcou nos 3 primeiros jogos da primeira fase, o Brasil foi campeão da Copa. Então, em 70, Piperno estava lá, ele era gandula lá no Estádio Azteca. Jairzinho marcou contra a Tchecoslováquia, que nem existe mais. Piperno Piperno participou, inclusive, do processo de independência dos países que antes eram a Tchecoslováquia, que viraram Tchequia e Eslováquia. Inglaterra e Romênia, o Jairzinho marcou. Romário, em 94, marcou contra a Rússia, Camarões e Suécia. Em 2002, Ronaldo marcou contra a Turquia, China e Costa Rica. E o Rivaldo, idem. E este ano, o Vinícius Júnior é o cara que marcou contra Marrocos, Haiti e Escócia. E eu não vou cornetar, não, porque o ambiente aqui é de festa total. Vini Júnior para presidente, imagina, mais um feriadinho, a gente gosta. A gente não tem feriadinho, mas o povo vai ter. Mas também esses 3 aqui, contra quem ele marcou, um pouco mais fácil do que o Jairzinho, né, Pifo? Foi mais fácil que o do Jairzinho, até porque naquele momento a Copa do Mundo tinha só 16 seleções. Ou seja, agora a gente está classificado para a fase que vai ter 32, o dobro. Agora está a Copa passada. Agora está a Copa passada, agora vamos começar a Copa passada. Agora, em compensação, esses 3 que o Vini enfrentou são comparáveis aos 3 da dupla Rivaldo-Ronaldo, que também lá eles pegaram a China. Né? Pois é. Agora, veja, o Vinícius, ele fez... ali foi mais fácil, inclusive porque ganhamos roubado da Turquia, tem isso também. Também tem isso, né? E tinha a China, Costa Rica, que não estava lá com essa bola toda e tal. Mas o Vinícius, ele foi, nesse ciclo de Copa do Mundo, um dos 5 melhores jogadores do planeta. Ele foi o melhor do mundo, ele brigou no nível de Mbappé, melhor que Cristiano Ronaldo. Teve um ciclo de Copa do Mundo melhor que o do Messi. O que ele chegou perto e tal, mas acho que o Vinícius até foi, enfim, superior a ele. Se a gente pegar todo mundo que está aí, enfim, se destacando nessa Copa, talvez os 2 caras mais brilhantes desse ciclo foram Vinícius Júnior e Mbappé. Agora, eu não sei mais o que esse rapaz tem que fazer para se tornar de fato um ídolo nacional.
Porque a gente trata o Vinícius como um grande jogador, ok, pô, o Vinícius é importante e tal. Não, galera, é o seguinte, o Vinícius é o cara, ele tem que ser tratado, visto como o ídolo desse time. Não tem outro, pelo menos por enquanto, né? Olha só, o Morelli tem razão, a gente viu aqui do Brasil a festa que foi feita quando o Neymar tirou o colete, a gente vai falar sobre os 20 minutos que ele ficou em campo. Bem fora de ritmo em relação aos demais, mas aí a gente percebe o Neymar centrismo, tá? A vontade que os jogadores estavam que ele pegasse na bola, ele perdeu algumas bolas, teve até um lance do Endrick sozinho pela direita, que tem que atrasar a jogada para passar a bola pelo Neymar. Mas nós temos a repercussão internacional e talvez a repercussão internacional comece a contagiar o torcedor brasileiro. O jornal Marca, o jornal AS fala, o Real Madrid não pode deixar escapar esse Vinícius. O L'Equipe fala, o Brasil em primeira classe, né? O Brasil ótimo, e mostra uma foto do Neymar, mas dentro do L'Equipe tem, eu até mandei para vocês uma matéria única, exclusivamente sobre o Vinícius Júnior. Acho que eu tenho aqui, vou depois ler você. Passa o próximo para mim. O Marca chama o Vinícius Júnior de extraterrestre. O Marca, de novo, diz que o Vinícius se senta à mesa dos craques, né, dessa Copa, não à toa também a FIFA acha o mesmo. O Esporte da Catalunha fala, 2 jogos do Vini e a festa de Neymar em Miami. São muitas as repercussões, os jornais americanos também dão esse destaque pro Vinícius Júnior. E aqui no Brasil hoje, aconteceu até uma coisa curiosa, porque alguns personagens, às vezes polêmicos, políticos, ministros do STF, resolveram exaltar a reestreia do Neymar. E você vai nos comentários, todo mundo, mas que isso? Quem fez os gols foi o Vinícius. Tá pegando, Morelli, tá pegando a história do Vinícius Júnior aqui, sim. Eu acho que já pegou, né? Acho que quem entende um pouquinho e vê o que o Vinícius está fazendo, já sabe que ele é o principal jogador da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, e já vem de anos. Eu concordo com o Piperno quando fala que já vem de anos. Mas ele nunca teve esse reconhecimento. Nem nesse começo de Copa do Mundo. Ninguém falou, o Brasil tá forte porque tem o Vinícius Júnior. Ninguém falou isso até ele começar a jogar, até ele começar a fazer os seus gols. Então sempre teve um pé atrás, sim, com o Vini Júnior. Embora eu também reconheça que o ciclo dele de Copa do Mundo foi muito bom, foi ótimo. Melhor jogador em atividade na Europa brasileiro. Mas ele nunca teve esse reconhecimento, e agora talvez tenha. O Neymar falou dele, todo mundo falou dele, o Ancelotti falou dele, forte, né? O Ancelotti falou dele. Então vai pegar, claro que vai pegar. Eu acho que é o cara, não tem como olhar para outro jogador nessa seleção brasileira, não tem como passar o bastão para o Neymar, só porque o Neymar voltou nesses 15, 20 minutos de segundo tempo. Não dá. Né? Já jogamos 3 partidas, o Brasil já jogou 3 partidas e o Vini se destacou nas 3. O Neymar entrou para tentar se recuperar, ganhar fôlego e também se credenciar, né? Disputei a 4ª Copa do Mundo, porque se ele não entra, ele não pode levar essa pecha de que disputou 4 Copas do Mundo. Agora ele disputou 4 Copas do Mundo, mas está muito longe de ofuscar o Vini Júnior nessa caminhada. Agora, eu volto a dizer, daqui para frente não vai ter essa moleza, não. Daqui para frente ele vai precisar jogar mais, ele vai precisar se reinventar nas partidas contra adversários que vão marcá-lo melhor, talvez até em dupla, porque todo mundo já viu do que ele é capaz. Não sei se vão conseguir, é muito difícil, mas que vai ter mais marcação em cima do Vini, vai ter sim.